Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E na Semana Pró-Vida, que está sendo promovido aqui pela TV Século XXI, Associação do Senhor Jesus, o Ação Nacional de hoje discute um tema bem polêmico, é a ideologia de gênero. E eu recebo aqui o vereador Douglas Medeiros e também o médico ginecologista, o doutor Eurico Alonso Malagodi. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa Ação Nacional. Primeiramente, o vereador Douglas, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de nós falarmos um tema tão importante. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui com a gente. Também eu que sou muito grato por dar essa oportunidade para a gente desenvolver um assunto hoje extremamente complexo e que mexe com a vida de todos nós. Com certeza. Bom, gente, para sermos bem didáticos aí com o nosso público, o que é a ideologia de gênero para a gente começar a falar? Tanto se já ouviu falar, né? Mas aqui nós temos até um doutor que pode falar tecnicamente para nós em relação a isso, né? Então, iniciando, aqui eu vou falar mais do conceito teórico, que a ideologia de gênero afirma que não existe sexo, não existe homem e não existe mulher. E que é possível um terceiro gênero que seria algo neutro. Então, desconsidera toda a parte biológica do ser humano e também desconsidera a parte transcendental, considerando apenas a parte psicossocial, as relações afetivas. Então, existe uma confusão muito grande acerca da ideologia de gênero com o preconceito contra pessoas homossexuais. E nós precisamos fazer essa distinção, porque quando se fala de ideologia de gênero, não está se falando em preconceito contra homossexuais. E isso acaba inibindo um pouco as pessoas de se posicionarem acerca do tema. Sim. Doutor. A ideologia de gênero é uma corrente de pensamento e não tem nada a ver com qualquer afirmação científica, né? É muito longe dos dados científicos que nós temos, né? É simplesmente uma ideologia. Tem a ver também, muito se fala, mas quando vocês falam, que eu já vi críticas em relação a isso, quando se toca no assunto, você fala assim, mas você tem um filho pequeno, hein? Um dia ele pode crescer e pode se tornar uma pessoa homossexual. Peraí, que tem a ver com isso ou não tem a ver com isso? Vamos explicar isso. Existe uma certa pressão e nós estamos sentindo isso, principalmente nos meios de comunicação, na mídia, que acaba fazendo uma certa apologia pelo movimento LGBT. Então, isso acaba influenciando e pressionando as pessoas a terem uma abertura maior ao diálogo. É claro que o diálogo é sempre importante, porém, o que eles estão realizando é uma imposição de certos conceitos, como o doutor acabou de afirmar, ideologias, impondo isso para os nossos filhos nas escolas. Então, a gente vê diversas situações de cartilhas, de materiais que estão sendo utilizados em escolas e que nos preocupa muito. Então, aqui é fundamental que os pais acompanhem o material, acompanhem o filho na escola para saber quem que é o professor, quem que é o diretor e de que forma que eles podem, de fato, participar da formação do aluno dentro da escola e, no caso, acompanhar o próprio filho. Então, existe, de fato, uma preocupação muito grande acerca desta pressão, dessa indução, em alguns casos até mesmo a doutrinação, né, das crianças na escola. Então, existe, de fato, essa preocupação, mas aqui eu deixo claro que nós temos que fazer essa distinção. Quando nós falamos de ideologia de gênero, nós estamos falando de um pensamento, uma corrente ideológica que quer desconsiderar o ser humano sendo homem ou mulher. Ele quer afirmar aqui que, olha, quando você não nasce homem, você não nasce mulher. Você vai escolher o seu gênero depois de adulto. Você vai escolher o seu gênero na fase da puberdade, depois na fase adulta. Então, nós temos que aqui fazer essa distinção clara para que a gente possa se posicionar contra a ideologia de gênero. E sim, a pessoa tem uma tendência homossexual, nós temos que acolher, nós temos que amar, nós precisamos ali nos colocar à disposição para ajudar essas pessoas,
muitas vezes tem diversos conflitos, diversos problemas, né? E fazer aquilo que a igreja nos ensina, né? Cristo, quando recebeu ali aquela situação da pecadora que foi acusada diante de Jesus e aqueles publicanos e aquelas pessoas queriam apedrejá-la, ele disse o quê? Ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, nós não temos como condenar ninguém, nós temos que acolher e orientar aquilo que é correto, aquilo que é certo. A luta contra a ideologia de gênero não é homofobia, é biologia. É biologia. Nada Era a isso ver que eu com queria. homofobia. Né? Não tem nada de ciência. Pessoas que lá criaram essa corrente de pensamento e hoje querem envolver a ciência, mas uma falsa ciência, porque ciência a respeito disso já está estabelecida há anos e anos. Né? Então não tem como, né? Esses marcadores genéticos X, Y e XX, eles marcam exatamente o que é um macho e o que é uma fêmea. Né? O que sai disso hoje é patologia, é a normalidade. Né? E, na realidade, eles querem confundir aquilo que já está bem estabelecido pela ciência. Né? XY é um macho, XX é uma fêmea. Né? Então, nessa ideia até que o vereador Douglas nos colocou aqui, de que a pessoa nasce, depois eu vou decidir se eu sou isso ou sou aquilo. É uma desconstrução de tudo isso, que até cientificamente o senhor está falando, comprovado. Na realidade, isso a gente chama hoje de dislogia. Quer dizer, pessoas que têm o raciocínio perturbado, isso chama dislogia, isso existe. Tem o raciocínio perturbado e começa a criar essas teses, né, essas correntes de pensamento. Né, porque isso é uma coisa bem estabelecida. Né? Um ginecologista, quando faz um ultrassom e tem as informações pelo ultrassom de que é um menino, ele diz para a mulher, é o menino. Ele já viu o pênis, ele já tem a testosterona, ele é XY, e a mãe fica toda alegre, toda feliz, porque já sabe que é um menino. Isso não é homofobia, isso é ciência. Isso é ciência, biologia já estabelecida. E eles querem apagar tudo isso, né? Como se fosse possível o médico olhar um ultrassom e falar, daqui 12, 15 anos a gente vai saber o que ele é. Quando ele chegar nos seus 18, ele define, ou 15 anos. Isso é uma coisa até que constrange, né? Ter que debater um assunto assim tão elementar, básico, né? Na nossa formação de biologia, coisa que a gente aprendeu não na faculdade de medicina, já né? Nos cursos de secundário, científico, né? Aí entra aquelas Bem outras questões de discussão já. Na questão de cores, né? Não, pode usar rosa, pode usar azul, pode usar não sei o quê, e vira uma baderna em cima de um movimento que acho que às vezes isso não tem nada a ver com a biologia, né? Ou estou errado? Não, está correto. Hoje há uma confusão muito grande porque eles estão começando a colocar a questão das disgenesias, né, que são essas alterações de cromossoma, né? São essas malformações genéticas. Na realidade, são muito raros e quando acontecem, né, que seriam situações que podia se imaginar essa confusão quanto à identidade genital de um ser que nasce, na realidade essas disgenesias elas vêm acompanhadas de problemas sérios, né? Nanismo, retardo mental, malformações cardíacas, que são pessoas que vão ficar muito mais dependentes de serviços médicos, não quanto à questão da identidade genital, se é homem ou se é mulher, mas em questão de sobrevivência. Não tem nada a ver. Né? Hoje isso é uma coisa bem sabida e são extremamente raros. E eles querem agora aplicar nessas situações que existem todas as alterações possíveis, como se isso fosse tão frequente, tão possível, né? E que o próprio XX e XY fossem patológicos. Né?
e também anormalidades e que depois é que precisa se decidir qual a identidade genital desse novo ser. Né? Não tem nenhuma... Toda essa discussão está fora da ciência, fora da conotação científica. Cientificamente, doutor, é comprovado. Existe o macho e existe a fêmea. Sim. Ponto. Sim. Ponto final. As alterações são muito raras e elas vêm acompanhadas de uma série de problemas, que é o que estou falando. A preocupação depois não é com identidade genital, se é um homem, se é uma mulher, vamos operá-lo para ser um homem ou vamos modificá-lo para ser uma mulher. Não, é o nanismo, é o retardo mental, são as malformações cardíacas, outras disfunção malformações hormonais que vão colocar essa pessoa debaixo da dependência de uma assistência médica rigorosa. São pessoas que estão sempre precisando de ajuda de outras pessoas, não com essa questão que se discute se é homem, se é mulher, não, é simplesmente com a sobrevivência, é uma questão de sobrevivência. Essa questão de identidade, quando ela trouxer alguma dúvida, isso fica em terceiro ou quarto plano. Entendi. E nós estamos vendo aí, por exemplo, se você entrar até mesmo dentro das redes sociais, ali dentro você vai poder escolher mais de 50 tipos de gêneros. Então nós sabemos que biologicamente o ser humano, ele é constituído, pode ser homem ou mulher. Então a ideologia de gênero, ela quer criar um terceiro sexo, que seria o gênero neutro, como se isso fosse possível. E que o ser humano ele vai ficar transitando tanto na parte masculina quanto feminina, e aí tem outras denominações, né, que vêm acompanhadas de conceitos ideológicos, como se isso fosse possível, né? Então, a ideologia de gênero é um conceito que fere diretamente a comunidade LGBT. Por quê? Porque para eu ser homossexual, eu preciso que a pessoa tenha o mesmo sexo que o meu. Por quê? Para que se tenha um relacionamento homossexual, é necessário ter um sexo e o mesmo sexo. Então, a própria agenda de gênero, ela desconstrói totalmente, é contra a pessoa homossexual. Então, é algo bem complexo, né? E eu costumo dizer que até demoníaco, né? Porque realmente provoca diversas confusões e faz com que as pessoas, de fato, não compreendam o que nós estamos tentando fazer, que é distinguir a questão da ideologia de gênero do preconceito contra pessoas homossexuais. Eu diria o seguinte, vai ocorrer com tudo isso uma desgenitalização, porque a pessoa precisaria atuar com determinado órgão que ela não vai ter, tá? E isto significa que é como se você tirasse os órgãos genitais das pessoas, porque ela quer atuar como mulher, mas ela não tem o órgão da mulher. Quer atuar como homem, mas não tem o órgão da mulher. Isso seria uma desgenitalização. Isso é uma loucura, né? Causa um transtorno enorme. Inimaginável uma situação dessa. E até diante disso, é que eu vou deixar essa pergunta no ar. O que causa nas pessoas uma implantação de uma ideologia dessa na formação do ser humano? Mas essa pergunta vocês vão responder no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.